Estamos diante de um momento absolutamente extraordinário na história da astronomia. Um momento que, décadas no futuro, será estudado em salas de aula como ponto de virada em nossa compreensão do universo. E vocês, que estão assistindo agora, são testemunhas diretas deste evento histórico. Em julho de 2025, telescópios ao redor do mundo detectaram um ponto fraco de luz contra o pano de fundo cósmico. À primeira vista, parecia apenas mais um visitante silencioso cruzando nosso sistema solar. Mas este objeto, catalogado oficialmente como 3I/ATLAS, estava prestes a se tornar o centro de uma controvérsia científica sem precedentes. E o mais perturbador de tudo, a NASA sabe muito mais do que está disposta a revelar. Deixe-me explicar exatamente o que estamos vendo aqui, porque os detalhes são absolutamente cruciais para entender por que a comunidade científica internacional está em polvorosa neste exato momento. 3I/ATLAS é o terceiro visitante confirmado de origem interestelar a cruzar nosso sistema solar. O primeiro foi Oumuamua, em outubro de 2017, aquele objeto alongado em forma de charuto que acelerou misteriosamente ao se afastar do Sol sem deixar rastros visíveis de gás. O segundo foi 2I/Borisov, em agosto de 2019, que exibiu propriedades químicas incomuns e uma composição que desafiava nossas expectativas sobre cometas interestelares. E agora temos o 3I/ATLAS, que está fazendo algo que nenhum dos anteriores fez. Ele está nos mostrando dados que a NASA tentou desesperadamente manter longe do público, dados que contradizem décadas de teoria estabelecida, dados que sugerem algo que a maioria dos cientistas ainda tem medo de dizer em voz alta. Vamos começar com o básico, porque a física aqui é fundamental para entender por que isso é tão perturbador. Quando um cometa se aproxima do Sol, a radiação solar atinge sua superfície, aquecendo os gelos congelados até que eles sublimem em gás. Esses jatos de desgasificação agem como pequenos motores de foguete, sempre empurrando o cometa para longe do Sol, sempre acelerando-o ao longo de sua trajetória. Isso é física básica. É o que observamos em milhares de cometas ao longo da história registrada, desde os antigos registros chineses até as observações modernas com telescópios espaciais de última geração. Oumuamua se comportou de forma diferente, sim. Ele acelerou ao se afastar do nosso Sol sem qualquer cauda visível ou emissões de gás para explicar o empuxo. Essa aceleração nos deixou perplexos, violou nossas previsões e gerou anos de debate acalorado na comunidade astronômica mundial. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, chegou a propor que poderia ser uma vela solar artificial, uma sonda alienígena navegando pelos ventos estelares. A comunidade científica mainstream rejeitou essa ideia veementemente, preferindo explicações naturais, por mais improváveis que fossem. Mas, criticamente, Oumuamua acelerou para fora. Ele se comportou de forma anômala, mas ainda se moveu na direção geral esperada, afastando-se da pressão de radiação solar. Era estranho, sim, era inexplicável, com certeza, mas pelo menos a direção fazia algum sentido físico. Agora pense no que o 3I/ATLAS está fazendo. Ele está mostrando comportamentos que simplesmente não fazem sentido dentro da nossa física atual. Comportamentos que violam princípios fundamentais que considerávamos invioláveis. Entre os dias 23 e 26 de setembro de 2025, múltiplos observatórios independentes confirmaram algo impossível. O telescópio espacial James Webb, posicionado no ponto de Lagrange L, 2 a 1,5 milhões de quilômetros da Terra, com suas medições espectroscópicas de velocidade e de precisão sem precedentes, arrays de rastreamento de radar baseados em solo distribuídos por 3 continentes, e análise de deslocamento Doppler de orbitadores de Marte operados por diferentes agências espaciais, todos contam a mesma história impossível. A velocidade do 3I/ATLAS em relação ao Sol
caiu de 68,2 km por segundo para 67,9 km por segundo, uma mudança de 0,3 km por segundo. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de 300 metros por segundo. Não é uma frenagem dramática, de jeito nenhum. Um carro freando bruscamente experimenta desaceleração muito mais intensa, mas estatisticamente, cosmicamente, é profundamente significativa. Variações naturais de velocidade causadas por incertezas de medição ou efeitos atmosféricos normalmente se espalham aleatoriamente em torno de um valor médio. Você mediria 68,1 km por segundo em um dia, 68,3 no próximo, 67,9 depois, 68,2 novamente. Os números dançam em torno de uma média sem padrão consistente. O que estamos observando mostra uma direcionalidade clara. Desaceleração sustentada mantida em múltiplas janelas de medição ao longo de dias. Não existe nenhum mecanismo natural em nossa compreensão atual da mecânica celeste que produza um efeito de frenagem em um objeto se movendo a essas velocidades através do espaço interplanetário. Deixe-me enfatizar isso. A radiação solar empurra objetos para longe do Sol, não em direção a ele. É como tentar frear um carro empurrando-o pela frente em vez de pisar no freio. Jatos de desgaseificação empurram material para longe do núcleo, acelerando o cometa, nunca freando-o. É ação e reação newtoniana pura. E a gravidade puxa objetos para dentro, fazendo-os se mover mais rápido, não mais devagar. É como uma bola de gude rolando para dentro de um funil. Ela acelera, não desacelera. Mas aqui está a parte verdadeiramente perturbadora, a parte que a NASA não quer que você saiba, a parte que levou ao bloqueio sem precedentes de dados científicos que deveria ser de domínio público. Quando o James Webb começou a capturar dados detalhados sobre o 3I/ATLAS em meados de setembro, algo extraordinário foi descoberto. A superfície do objeto não é como a de um cometa normal. Não é áspera, irregular, cheia de crateras e poeira como deveríamos esperar de um pedaço de rocha espacial que viajou por milhares de anos através do vazio interestelar. Ela reflete luz com uma intensidade que lembra mais ligas metálicas manufaturadas, polidas, projetadas, do que rocha primordial formada no disco protoplanetário de algum sistema estelar distante. A análise espectroscópica, que essencialmente decompõe a luz, refletida em suas cores componentes, para determinar composição e propriedades de superfície, confirmou que o 3I/ATLAS possui uma superfície extraordinariamente reflexiva. Estamos falando de um albedo, a medida de quanto da luz incidente é refletida, muito mais semelhante a um espelho de alumínio polido do que aos núcleos de cometas típicos, que geralmente são mais escuros que carvão. Os fótons ricocheteiam no Atlas com uma uniformidade, sugerindo uma suavidade incrível, uma consistência quase projetada. Imagine a diferença entre luz refletindo de uma pedra áspera da praia e luz refletindo de uma bola de boliche polida. É esse nível de diferença que estamos vendo aqui. Objetos naturais no espaço caem caoticamente. Bilhões de anos de impactos de micrometeoritos, variações térmicas extremas e forças gravitacionais desequilibradas criam rotações complexas e imprevisíveis. A rotação aleatória deve impedir qualquer orientação sustentada em relação a uma fonte de luz distante como nosso Sol. No entanto, o 3I/ATLAS gira com o que os observadores do Observatório Gemini, no Havaí, descrevem como precisão matemática. Ele mantém orientações estáveis que simplesmente não deveriam persistir naturalmente por semanas a fio. Sua luminosidade permanece notavelmente estável quando deveria estar variando dramaticamente conforme diferentes facetas da superfície entram e saem da luz solar. Seu tempo não mostra desvio detectável quando pequenas irregularidades de massa deveriam criar um bambolear perceptível.
Ele aparece menos como um fragmento cambaleando caoticamente pelo espaço e mais como um mecanismo deliberadamente orientado, mantendo atitude controlada, como um satélite artificial mantém seu painel solar apontado para o Sol. E então temos a assinatura térmica, que é onde as coisas ficam verdadeiramente inexplicáveis. Os sensores infravermelhos do Webb, capazes de detectar diferenças de temperatura, de frações de grau, a distâncias interplanetárias, detectaram algo que deveria ser fisicamente impossível para um objeto passivo. Um lado do 31i/ATLAS mantém uma temperatura persistentemente elevada, consistentemente cerca de 15 a 20 graus Celsius, mais quente que o lado oposto, dia após dia, medição após medição. Isso só é possível sob duas circunstâncias. Primeira, ele está produzindo calor internamente através de algum processo que nenhum cometa natural jamais demonstrou. Decomposição radioativa poderia fazer isso, mas os níveis de material radioativo necessários seriam detectados facilmente em nossos espectros, e não são. Fricção tectônica? Impossível em um corpo tão pequeno? Reações químicas exotérmicas? Não por semanas consecutivas sem exaurir os reagentes. Ou segunda, ele está equipado com alguma forma de sistema de regulação térmica, redistribuindo calor de um lado para outro através de mecanismos internos, como um sistema de ar condicionado em reverso, como tubulações de refrigerante em um satélite artificial. Cometas naturais mostram padrões mutáveis de calor e frio à medida que giram e diferentes superfícies enfrentam o Sol. O lado iluminado esquenta, o lado escuro esfria, e o padrão muda conforme o objeto gira, mas este objeto mantém calor consistente em regiões específicas, independentemente da rotação, como se houvesse algum tipo de fonte de energia interna operando continuamente. A composição química, revelada através de espectroscopia de alta resolução de seus gases emitidos, desafia todos os padrões que documentamos em décadas de estudo de cometas. Em vez de vapor de água abundante, que deveria compor 70 a 80% das emissões gasosas de um cometa normal, o 3I/ATLAS libera dióxido de carbono em níveis 10 vezes maiores do que o esperado. As assinaturas metálicas são onde as coisas ficam verdadeiramente bizarras e começaram a levantar bandeiras vermelhas sérias entre os cientistas planetários. Níquel jorra do objeto em quantidades extraordinárias, criando linhas de emissão espectral que são literalmente off the charts para um cometa. Enquanto isso, o ferro, que deveria dominar completamente a assinatura metálica baseado em tudo que sabemos sobre formação planetária e química cometária, está virtualmente ausente. Para colocar isso em perspectiva, é como encontrar um carro feito inteiramente de prata quando todos os carros que você já viu foram feitos de aço. A proporção está completamente invertida. Isso inverte completamente todos os padrões cometários que já observamos em milhares de cometas ao longo de um século de astronomia moderna. Além disso, as moléculas à base de carbono detectadas não são primitivas. Elas não são metano simples, monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Elas são intrincadas e organizadas, cadeias de carbono longas e complexas, exibindo uma complexidade molecular que associamos a sistemas bioquímicos orgânicos ou fabricação industrial deliberada, não a química caótica e aleatória do espaço profundo, onde raios cósmicos destroem moléculas complexas quase tão rápido quanto se formam. As medições de densidade, obtidas através da análise de como a luz solar refletida varia com o ângulo de visualização e como o objeto responde gravitacionalmente a encontros próximos com Marte, revelaram algo que desafia completamente os modelos de formação natural que temos para objetos do espaço profundo. O 3I/ATLAS não é monolítico. Ele não é uma rocha sólida e densa, como seria de esperar de algo que sobreviveu bilhões de anos de viagem interestelar. Ele contém vazios significativos, espaços vazios,
o que a análise estrutural sugere ser uma construção em camadas com variações dramáticas de densidade de uma região para outra. Corpos celestes se formam através da acumulação gradual de material ao longo de milhões de anos, grão de poeira sobre grão de poeira, compactando sob sua própria gravidade, resultando em estruturas densas, sólidas e relativamente uniformes. Interiores ocos ou parcialmente vazios simplesmente não persistem no processo de montagem aleatória da natureza. A gravidade sempre ganha, preenchendo os espaços vazios. No entanto, o Atlas ressoa com vazio, como se seções inteiras de seu interior fossem intencionalmente deixadas ocas, como os tanques de combustível vazios em um foguete, como os corredores internos de uma nave espacial, como estruturas projetadas por engenheiros em vez de moldadas pelas forças cegas da física. E aqui está onde a situação se move de cientificamente intrigante para genuinamente perturbadora, onde cruza a linha de quebra-cabeça acadêmico para potencial crise de paradigma, que ameaça nosso entendimento fundamental de nosso lugar no cosmos. No início de outubro de 2025, quando o telescópio espacial James Webb descobriu esses fatos em sequência rápida, a consistência geométrica impossível, a atividade eletromagnética estruturada e não aleatória, o interior oco que não deveria existir, algo sem precedentes na história da astronomia moderna aconteceu. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia, que coordena a maior parte da ciência do sistema solar da agência, restringiu abruptamente o acesso aos dados brutos do Webb relacionados ao 3I/A TLAS. Não reduziu, não atrasou, bloqueou completamente. Solicitações formais de pesquisadores independentes em universidades ao redor do mundo foram negadas sem explicação adequada ou devolvidas fortemente editadas com sessões inteiras apagadas, citando apenas vagas preocupações de segurança nacional e protocolos de revisão pendentes. Deixe essa frase se acomodar em sua mente por um momento. Preocupações de segurança nacional. Sobre um cometa. Sobre uma rocha espacial que está, neste exato momento, a centenas de milhões de quilômetros de distância, não representando ameaça física concebível para nenhum ser humano na Terra. Que tipo de dados sobre um objeto celeste distante poderia possivelmente justificar a invocação de protocolos de segurança nacional, normalmente reservados para a tecnologia de armas, operações de inteligência ou infraestrutura crítica, este blackout de informação, este fechamento dos portões do conhecimento científico, que deveria ser aberto por definição, coincidiu precisamente, até o dia, com as descobertas mais problemáticas do Webb. A mesma organização que transmite imagens ao vivo de Marte em resolução 4K diretamente para o YouTube, que publica imagens detalhadas de galáxias a bilhões de anos-luz de distância no arquivo público MAST, sem restrições, que compartilha dados sobre buracos negros supermassivos e estrelas de nêutrons e explosões de supernovas com qualquer pessoa que tenha conexão à internet, de repente decidiu que informações específicas sobre um objeto interestelar eram sensíveis demais para consumo público. O que exatamente a NASA poderia ter descoberto nos dados brutos que desencadearia uma resposta tão extrema e sem precedentes? A resposta pode estar em um padrão preocupante que vem surgindo silenciosamente nos últimos 8 anos, um padrão que a maioria das pessoas não notou porque está espalhado ao longo do tempo e enterrado em jargão técnico em artigos acadêmicos que poucos leem. Oumuamua chegou primeiro em 2017, acelerando misteriosamente de maneiras que ainda não temos explicação satisfatória, apesar de anos de tentativas. 2 anos depois, 2I/Borisov apareceu em 2019, exibindo propriedades químicas incomuns que não se encaixam perfeitamente em nenhum modelo de formação cometária. E agora o 3I/ATLAS chega em 2025 com as características mais intrigantes e inexplicáveis de todas.
desaceleração controlada que viola a física conhecida, superfícies que parecem projetadas em vez de naturais, estrutura interna oca, regulação térmica ativa e composição química que sugere complexidade organizada. Cada visitante escalou o mistério. Cada um empurrou os limites do que pensávamos ser possível um pouco mais longe. Cada um forçou a comunidade científica a ampliar suas suposições sobre o que constitui comportamento natural para objetos do espaço profundo. Alguns pesquisadores, falando off the record porque têm medo de danos à reputação profissional, propuseram silenciosamente uma hipótese que a NASA absolutamente não quer que você considere seriamente. Estes não são fragmentos cósmicos aleatórios vagando sem rumo por acaso através de nosso sistema solar. São missões de reconhecimento, são sondas, são instrumentos de vigilância enviados por alguma inteligência que quer estudar nosso sistema solar sem se revelar diretamente. Pense nisso de uma perspectiva puramente lógica, deixando de lado preconceitos e assumptions culturais. Se uma civilização tecnologicamente avançada, talvez milhares ou milhões de anos à nossa frente, quisesse estudar nosso sistema solar, nosso Sol, nossos planetas, potencialmente até nossa biosfera e civilização emergente, eles não se anunciariam com uma nave-mãe massiva piscando luzes no céu. Eles enviariam sondas, objetos pequenos, discretos e rápidos que pudessem observar sem detecção óbvia, pelo menos não à primeira vista. Eles os projetariam para parecer suficientemente naturais em um exame superficial, como um drone moderno pintado para parecer um pássaro, mas que sob exame mais próximo e mais detalhado revelariam características sutis, anomalias que eventualmente nos forçariam a confrontar a verdade de sua origem artificial. Oumuamua testou nossa física, nossa capacidade de detectar aceleração anômala e propor explicações. 2I/Borisov testou nossa química, nossa compreensão de composição cometária e diferenciação isotópica. E agora o 3I/ATLAS apresenta um quebra-cabeça muito mais complexo de possível engenharia avançada, controle térmico ativo que sugere sistemas de energia internos, manobras de navegação deliberadas e, mais perturbador ainda, timing, que parece correlacionado com nossas próprias janelas de observação. É um exame escalonado, um teste progressivo não de nossos telescópios e instrumentos, mas de nossa capacidade fundamental de maravilha, de adaptação intelectual, de abertura mental e, em última análise, de nossa preparação psicológica coletiva para aceitar uma realidade sobre nosso lugar no universo, que negamos e evitamos por séculos de história humana. Não estamos sozinhos, nunca estivemos. E eles, quem quer que eles sejam, estão aqui agora, neste momento, observando-nos da mesma forma que observamos colônias de formigas.